Olá, concurseiro, concurseira. Estamos chegando para mais uma aula que tem o seguinte tema: Geografia Humana, fatores de crescimento da população e teorias demográficas, distribuição e estrutura da população brasileira. Concurseiro, concurseira, pensa uma coisa comigo. Por que é importante entender sobre a população? Por que os editais colocam esse tema e cobram dos concurseiros conhecimentos relacionados a esses fatos? Veja lá, entender a população é primordial para qualquer organização pública ou privada, perfeito? Por quê? Eu tenho que compreender as faixas etárias de cada população, eu preciso entender a questão do sexo de cada população, se tem mais homens ou se tem mais mulheres, eu preciso entender se a população tem mais jovens e ainda dentro da população jovem eu preciso saber quais estão, por exemplo, inseridas no ensino fundamental até o 6º ano, depois do 6º ao 9º ano no ensino médio, quais já estão na faculdade, quais estão inseridos no mercado de trabalho. Tudo isso é indispensável para o planejamento do poder público. E, automaticamente, isso é indispensável também para as indústrias, porque qualquer produto que a indústria venha a vender, ela precisa saber quem vai comprar, onde estão essas pessoas. Perfeito? Cada produto é destinado para uma idade. Isso acontece desde da criança mais jovem, mais tenra, até a pessoa com a idade mais avançada, o senil. E esses produtos precisam serem pensados e automaticamente o industrial precisa saber, a indústria precisa saber quantas pessoas existem, claro que de maneira aproximada, e a partir disso estabelecer um plano de trabalho. Quando falamos em população, nós temos que pensar em algumas teorias, perfeito? Para que a partir dessas teorias nós consigamos desenvolver o nosso raciocínio. Uma das pessoas que mais causa discussão em relação ao fato da teoria populacional chama-se Thomas Robert Malthus, a teoria malthusiana, ok? Então, a partir de Malthus, concurseiro e concurseira, surge a teoria malthusiana. Mas quais são os princípios básicos dessa teoria que você precisa mentalizar e, a partir disso, relacionar com o nosso dia a dia? Vamos lá. Malthus tem como mérito estabelecer a seguinte relação. Para o crescimento populacional, para o número de nascimentos, ele disse o seguinte: a população vai sempre crescer numa PG. Vamos lá, pensar de maneira simplificada. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Ou seja, sempre dobrando e, segundo ele, em aproximadamente de 25 em 25 anos, a população dobraria de tamanho. E o outro ponto, dizer que a alimentação, a produção, o cultivo de alimentos cresceria numa PA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, num processo bem mais lento do que o crescimento da população. E o que você conclui, então, a partir disso? Pensa bem, se isso fosse verdade, se isso tivesse dado certo, se realmente tivesse ocorrido crescimento no PA de alimentos e PG da população, em pouco tempo, desde que Malthus desenvolveu esse pensamento, faltaria comida em todo o planeta. Malthus desenvolveu esse pensamento logo após o desenvolvimento da Revolução Industrial, aquele acúmulo de gente nas cidades, nas áreas urbanas, o êxodo rural na Inglaterra acontecendo de forma muito acelerada. De certa forma, ele não está errado com essa ideia. Ele errou na seguinte previsão.
ele não foi capaz de prever que tecnologias seriam desenvolvidas para fazer com que a Terra produzisse mais no mesmo espaço. O desenvolvimento de máquinas, o desenvolvimento do trator, o desenvolvimento de colheitadeiras, de plantadeiras, isso não estava no horizonte de adivinhações, entre aspas, ou de profecias do que poderia acontecer com a produção agrícola. Então, se não existisse o desenvolvimento tecnológico, poderia sim faltar alimento. Mas de lá para cá, houve essa evolução. E nós, quando eu falo nós, aqui nós estamos pensando em termos de humanidade, nós produzimos muito mais alimentos do que podemos comer e podemos produzir muito mais ainda. Mas por que existe fome? A fome no planeta existe por uma questão de distribuição, por uma questão ideológica, por termos adotado um sistema capitalista o qual está relacionado ao ganho, ao lucro. E por causa disso é claro que existe fome. Porque quando vivíamos num sistema tribal, que foi a maior parte da história da humanidade, todos trabalhavam para todos e todos cultivavam para todos. Perfeito? Então, esta ideia aí deve ser pensada. Existem hoje os seguidores de Malthus, que são os neomalthusianos. E eles concordam que Malthus errou na previsão da tecnologia, mas eles aceitam ainda muitas ideias de Malthus no seguinte sentido: temos comida sim para todo mundo, conseguimos produzir tecnologia, mas o planeta não aguenta essa exploração. Até tem uma conta aí que a exploração que acontece no planeta em alguns países desenvolvidos, como Estados Unidos ou Japão, ela é maior do que o planeta pode repor os chamados recursos naturais. Esta é uma ideia, eu não estou falando que ela é correta, eu estou querendo apenas que você pense sobre isso e a partir desse ponto nós podemos gerar alguns conflitos. Outro ponto interessante aí em Malthus que você deve pensar, ok? Malthus era uma pessoa bastante religiosa, você deve rever isso, e ele entendia que a questão do sexo era apenas para reprodução. Ele não aceitava métodos anticoncepcionais. Isso gerou também bastante conflito nas ideias que ele divulgou durante a sua vida. E, se você pensar, a sua teoria também, ela é uma teoria bastante excludente, porque ele dizia o seguinte: a população pobre não pode se reproduzir, a população pobre não deve ter filhos, e a população rica, quem tem dinheiro, tem que ter poucos filhos, para quê? Para que quando eles deixarem uma herança, essa herança seja dividida por poucos e você consiga manter um nível social alto ainda para esses filhos e não divida por muitos e daí você venha criar aí uma família de classe média ou pobre. Eu digo que ela é excludente pelo seguinte: com isso Malthus tinha a ideia que você eliminaria a pobreza com essas pessoas pobres morrendo lá na sequência e sem deixar descendentes. Por isso que ela é excludente. Tem outros pensamentos em relação à população? Tem. Karl Marx, outro pensador em relação a isso. Pensa no seguinte ponto: Marx não trabalhou diretamente ou de maneira tão específica como Malthus, mas ele faz uma ressalva. Ele diz que o Estado não tem que se intrometer na questão populacional, controlando ou planejando. Aliás, é importante aí também chamar a sua atenção. Qual a diferença de planejamento familiar e de controle familiar? O controle é quando o Estado impõe o número de filhos que você pode ter. 1, 2, 3, ok? Ou nenhum. E o planejamento é quando a família, o casal, seja lá qual for o formato que venha a existir aí, decida: olha, nós podemos ter 2, 3, 1 ou nenhum filho.
Mas para isso é necessário um ponto importantíssimo que Marx debatia bastante. A pessoa com instrução, a pessoa com nível acadêmico, cultural bastante desenvolvido, bastante evoluído, vai fazer o seu próprio planejamento sem que seja necessário que alguém controle, porque daí ela conseguirá decidir quantos filhos vai ter, ou que tipo de educação vai dar aos seus filhos, que tipo de escola que ele vai pôr, onde vai trabalhar e assim por diante. Então, é uma ideia que passa para a família decidir o número de filhos que ela pode ter, mas com uma condição. Os indivíduos precisam receber instrução, precisam receber ensino, precisam ir à escola e, a partir disso, poderem tomar a decisão mais correta, mais adequada. Percebeu que é uma ideia bem diferente da de Malthus? Ela não é excludente, ou seja, ela é includente, porque ela acaba pegando todos, independente da classe social, dando a essa pessoa instrução e, a partir disso, para que ela possa decidir. Vamos analisar, concurseiro, concurseira, agora alguns números para que você pense sobre eles em relação à população mundial e daí comece a estabelecer relações, a população do mundo, do Brasil e automaticamente do Paraná. A gente tem que pensar isso como um todo, já que esse material que nós estamos debatendo aqui também pode ser relacionado com questões regionais, não só para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e assim vai. Perfeito? Veja lá, em 1950, 5 anos após o final da Segunda Guerra Mundial, o planeta tinha em torno de 1 bilhão de habitantes. Passaram-se aí mais ou menos 10 anos, já chegamos a 3 bilhões de habitantes. E em 2013, a cifra está em aproximadamente 7,5 bilhões. Ou seja, em menos de 100 anos, olha o quanto aumentou o número de pessoas no planeta. E lembrando de mais um detalhe, o caso do Brasil. Nós continuamos ainda crescendo em número. Mas os casais, as mulheres, vamos trabalhar aí só com o gênero feminino, passam a ter cada vez menos filhos. Por que isso? Como é que continuamos crescendo em número e as mulheres passam a ter menos filhos? Vamos lá, para explicar melhor isso. Até os anos 60, 70, a média era de 6 filhos por mulher. E hoje a média está em torno de 1,8, não chega a 2 filhos por mulher. É uma queda bastante acentuada. Mas como é que ainda a população cresce? Está no seguinte fator. As pessoas passaram a viver mais. Lá nos anos 60, a média de vida do brasileiro não chegava a 50 anos. E hoje passa de 70 anos com folga. Então, o que acontece aí? O fato de aumentar de maneira repentina a expectativa de vida deu também um salto no número de habitantes. Mas quando paramos para olhar uma pirâmide etária, percebemos que a população está envelhecendo. E isso faz com que mude a forma de entender a população como um todo. Porque quando éramos um país jovem, lá no início de 2000, durante os anos 90, o destino do dinheiro tinha que estar canalizado, por exemplo, para a educação. Hoje o projeto tem que ser, já que a população é adulta e chegando à idade senil, tem que ser direcionada ao trabalho, à faculdade, à questão de hospitais para esse grupo de pessoas com idade mais avançada e assim por diante. Concurseiro, concurseira, eu quero que você analise um gráfico comigo sobre a evolução da população rural e população urbana. Acompanhe. Veja nesse gráfico que é a partir da década de 70 que o Brasil se torna um país urbano. Até então, a maior parte da população vivia na área rural. E isso também vale para o nosso estado. A partir desse momento, a partir dessa década, o Brasil e a maior parte dos estados brasileiros, inclusive o Paraná, tornar-se-ão
no caso, unidades federativas urbanas e o país urbano. E isso também implica, se você for analisar, uma outra forma de entender, porque na área urbana eu tenho necessidades bem diferentes das que eu tenho em uma área rural. E para isso eu quero que você analise também comigo outro detalhe. Onde se concentra a maior parte da população brasileira? Analisando de forma geral, as capitais concentram em cada unidade federativa a maior parte da população. Isso acontece em todas. Mas, olhando no geral, a maior parte da população brasileira, como você vai ver nesse mapa agora, se concentra na região sudeste. É aí que tem um número bem maior de habitantes, por diversos motivos, que vai desde a questão de ter faculdade nesses lugares, foi nessa região do país que teve o maior número de faculdades, principalmente indústrias, né? Indústrias são importantíssimas para que atraiam trabalhadores, nível de comércio, olha quantas coisas a população de vários lugares do Brasil precisam se dirigir, por exemplo, até São Paulo. Voos internacionais, a maior parte saem desse estado. Então, são diversos fatores econômicos, políticos, que colaboraram para que a região sudeste, tomando como referência São Paulo, concentrem a maior parte da população. Concurseiro, concurseira, vamos conceitualizar um pouco urbanização? A região sudeste é a mais urbanizada, se pensarmos no Paraná, é a capital, a cidade de Curitiba, juntamente com a região metropolitana. É claro que tem outros focos dentro do estado urbanizados, como Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel, que são grandes centros urbanos. Mas grave aí uma coisa, urbanização é o aumento proporcional da população urbana em relação à população rural. Segundo esse conceito, só ocorre urbanização quando o crescimento da população urbana é superior ao crescimento da população rural. E muito mais do que isso, muito mais do que você simplesmente memorizar esse conceito, é entender que existem diferentes necessidades, sendo rural e urbana. Além da questão da necessidade, existe também uma forma diferenciada de se organizar, perfeito? Por exemplo, crescimento vertical, que existe onde? Nas áreas urbanas. O espaço disponível do ponto de vista de terra, de lotes, é muito reduzido numa área urbana, enquanto na área rural os vizinhos sempre estão a uma distância relativamente grande um do outro. Questão do trabalho, questão de horário, é uma organização bem mais distinta. Então não é só memorizar o conceito, e sim entender como as pessoas se organizam a partir disso. Minha dica de estudo em relação a esse tema que acabamos de debater é que você entre na página do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o qual colhe dados sobre a população brasileira e unidade federativa por unidade federativa, município por município, domicílio por domicílio, e entre no link população. Neste link você vai ter todo o histórico, não só do Paraná, como do Brasil inteiro, se entender necessário, e a partir disso visualizar como foi a nossa história do ponto de vista de número de habitantes, a evolução da idade da população brasileira, as pirâmides etárias que ali existem, e a partir disso você vai com certeza compreender e ampliar ainda mais os seus conhecimentos sobre esse tema. Me despeço aqui, desejo a você, é claro, ótimos estudos e uma boa prova.